Então, a gente tem que conversar, essa questão da escala da evolução é muito nesse sentido, da gente pensar que somos espíritos vivendo essas experiências na Terra, buscando nos aprimorar e subir cada vez mais um degrauzinho que seja na escala da evolução. Então, como eu falei, né, somos seres espirituais numa vivência na Terra, devemos sempre avaliar onde estamos e onde pretendemos chegar, né? E como somos, como estamos, né? Com pensamentos, com sentimentos, as pessoas com quem convivemos, o que a gente está consumindo, seja de alimento, de literatura, de programas que a gente faz. Eu costumo dizer assim, estamos sempre nessa loucura que é acordar, tomar café, né? Se arrumar e ir para o trabalho, do trabalho para casa. E a gente fica e acha já isso super cansativo, nossa, isso está estressante e tudo mais, mas esse é o padrão. Eu acredito que nessa escala da evolução, todo mundo que está aqui já tem um 0,0001 a mais ali, porque está aqui, está me aturando também, né? Não desistiram ainda, não levantaram e foram embora, então vocês já estão com uma estrelinha do lado do nome de vocês. Mas a gente sempre convida a seguir essa busca por melhoramento. A gente sabe que é muito difícil, a rotina né, do dia a dia, de trabalho, família e tudo mais, é bem cansativo. As redes sociais, às vezes, era para dar uma desbaratinada na cabeça, mas o pessoal fica mais estressado ainda, né? Fica todo mundo meio voltando à barbárie, vamos falar assim. Mas é porque a gente precisa internalizar muito mais isso e ver o que a gente realmente quer para a gente. Eu costumo uma vez eu ouvi um comentarista falando assim que a gente não tem que pensar que mundo a gente vai deixar para os nossos filhos, a gente tem que pensar que filhos a gente vai deixar para esse mundo, né? E como é que a gente está sendo para esse mundo? Somos só mais um? Somos só um peso que realmente acorda todo dia, vai trabalhar e volta para casa? Como é que a gente está reagindo nesse dia a dia para ser alguém melhor nesse planeta aí e fazer essa evolução que a gente espera, né, de todo mundo? Então, a pluralidade das existências nos mostra que a alma progride e se depura, submetendo-se a uma prova a cada nova existência, que chamamos de reencarnação. Aqui eu tenho o Haroldo Dutra, ele falando, eu gosto muito desse palestrante aqui, ele falando sobre essa escala da evolução dos espíritos. Como esse, que é os vários graus das inteligências espirituais. E aí vem a pergunta, se elas não estão no mesmo degrau, elas já foram criadas em degraus diferentes? Ou galgaram esses degraus? Galgaram esses degraus, são eles que respondem. Não, nós escalamos. Ah, é? E como que se dá isso? Não, se dá voltando ao mundo e tomando corpos, reencarnando, até que eu vá agregando ao meu psiquismo inteligência, emoção, sentimento, moralidade e recursos éticos. Daí a lógica da reencarnação. E daí outra lógica. Quem já está no topo da escala precisa ficar vindo aqui? Então, se eu só perguntar para alguém que está no topo da escala, a reencarnação é uma necessidade? Ele vai dizer, não. Para ele não é. Se você perguntar para um professor universitário se ele tem que ir para o jardim primário, ele vai dizer, não. Mas se você perguntar para uma criança que está naquela idade, ela vai dizer, não, eu tenho necessidade de ir para o jardim da infância. É belíssimo isso. Daí a gente percebe, não basta observar, tem que raciocinar. Tem que refletir sobre o que foi presenciado. E aí, nós só podemos recomendar. Leia o Livro dos Espíritos. Vai te poupar de 250 anos de experimentação mal sucedida. E vai tirar 1.500.000 anos de ingenuidade ao lidar com o fenômeno psíquico. Então, o que o Haroldo Dutra quis falar com isso tudo, né? Quando a gente busca essa evolução e entender a reencarnação, porque tantas vezes a gente vem para a Terra, o que a gente está buscando é essa lapidação, né, numa pessoa com moral, com princípios,
a gente conseguir ver todos como irmãos, né? Às vezes a gente pode pensar assim que já é tanto falado, né, que o amor de mãe é o verdadeiro amor, né? A gente deveria sentir por todos, nutrir por todos esse amor de mãe. Mas a gente sabe que às vezes tem umas mães meio doidas, né? Daí a gente tem que cuidar quando fala essa referência. Mas é a questão de realmente amar o irmão, amar o próximo como deve ser mesmo, né? Não querendo mal, não querendo pisar em ninguém. E a evolução realmente, né, da gente como espírito é buscar isso, não pensar em querer passar a perna, se dar bem, aquela do farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Quando a gente conseguir ir superando essas coisinhas que a gente tem dentro da gente de querer se dar bem, a gente vai... Obrigada, Gabi. A gente vai conseguindo realmente dar um passinho a mais nessa escada da evolução. Já falei aqui várias vezes, eu falo esse número porque esse número, para mim, ele é muito impressionante. Quando, numa palestra do ForeBlue, temos que fazer um parênteses aqui, temos que fazer um hashtag Volta ForeBlue, hein? Mas tivemos um palestrante, o Severino Celestino, que é um grande estudioso da doutrina espírita, da Bíblia, da história de Jesus, é fantástico. E ele falou que estima-se que a gente tenha vivido pelo menos 850 encarnações. Partindo desse número, e aí eu olho para mim, né? Vocês façam cada um a sua reflexão. Depois de 850 encarnações, eu ainda estou assim?